Olá! Hoje a gente parte de uma pergunta bem direta, viu? Veio de um material lá da Secretaria de Educação de São Bernardo do Campo. Por que precisamos falar de educação antirracista? Oi. Pois é, essa pergunta é o ponto de partida. E o interessante é que o próprio documento já diz, né? Que não é só mais um modelo pedagógico. É mais fundo. É uma mudança de percepção mesmo, de postura. Necessária na escola, mas fora também. É isso. Nossa análise hoje vai mergulhar nesse documento orientador deles. E ele parte de um ponto crucial: a desigualdade, a exclusão, o racismo. E, infelizmente, eles estão presentes nas nossas instituições. E a escola está incluída nisso. Faz sentido. E o material vai até além, definindo o racismo no Brasil como algo estrutural, sabe? Crônico. Não está só na atitude de uma pessoa ou outra, mas nas engrenagens que moldam valores, relações, tudo. Entendi. Então a nossa conversa aqui vai ser para explorar esses pontos principais do material. Por que essa educação antirracista é tão vital? Qual a base legal para isso? Ver exemplos práticos. Exato. E para dar o tom, eles citam Martin Luther King Jr. Uma frase forte. Eu tenho um sonho, que os negros e os brancos andassem em irmandade e sentassem-se na mesma mesa em paz. Linda citação. Certo. Vamos lá então. O documento coloca a educação como a ferramenta principal para combater o racismo. Como é que ela funciona nesse sentido, segundo eles? Olha, a visão que eles trazem é que a educação age em duas frentes, que se completam. Uma é a da conscientização, mostrar os danos enormes que o racismo causa, para a pessoa e para a sociedade toda. Ok, conscientizar. E a outra frente? A outra é valorizar e compartilhar, trazer para a roda os saberes, as culturas, as histórias dos povos africanos, dos povos indígenas, sabe, narrativas que muitas vezes foram apagadas ou diminuídas no currículo tradicional. E fica claro que não é uma coisa simples, né? Não é uma ação isolada que resolve. O material bate nessa tecla. Precisa de um esforço de todo mundo na escola. Gestor, professor, aluno, família. Com certeza. É uma transformação que mexe com o jeito de pensar, de agir e, talvez o mais difícil, né? O jeito como a gente se relaciona com o que a gente acha que é diferente. É um desafio grande. Sem dúvida. E aí a gente volta para aquela ideia do racismo estrutural, lá do começo. Se o problema está na estrutura, a escola, que é um lugar essencial para a gente aprender a viver em sociedade, para formar nossa visão de mundo, ter as primeiras experiências importantes, Sim. ela vira um campo estratégico para desafiar essa estrutura, para começar a desmontar isso. É ali que dá para plantar novas ideias, novas práticas, desde cedo. Falando em estrutura e mudança, tem uma base legal importante para essa discussão toda, né? A Lei 10.639, lá de 2003. Qual o peso dela aqui? Nossa, essa lei é um marco mesmo. Ela mudou a LDB, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação, para tornar obrigatório ensinar a história e cultura africana e afro-brasileira em todas as escolas do país, públicas e particulares. Obrigatório. Isso é forte. Foi um passo fundamental para começar a corrigir um apagamento histórico, sabe? E na prática do currículo, o que isso quer dizer? O documento detalha que não é só falar da África por alto, né? É incluir a luta dos negros no Brasil, a riqueza da cultura negra e, um ponto-chave, a formação da nossa sociedade. Resgatar como o povo negro contribuiu e muito no social, no econômico, no político. Tem uma citação no material do Januário Garcia que eu achei perfeita. Existe uma história do povo negro sem o Brasil, mas não existe uma história do Brasil sem o povo negro. Diz muito, né? Diz tudo. E o porquê de incluir isso no currículo, como o material explica, vai além de só cumprir a lei. É para construir novas referências positivas para crianças e jovens negros, ajudar a se verem como potentes, capazes, pertencentes, sabe? Entendo. Para autoestima, para identidade. Exato. E, ao mesmo tempo, é para promover a valorização da diversidade como um valor para todos os alunos. E olha, isso não está solto, tá? Está alinhado com a BNCC, a Base Nacional Comum Curricular que orienta as escolas. Ah, sim, é BNCC. E também com os ODS, os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU. O material cita outras leis também, né? Além da 10.639. Sim, para dar um quadro mais completo.
Menciona o Estatuto da Igualdade Racial, que é a Lei 12.288 de 2010. Essa é mais ampla, foca em garantir direitos, igualdade de oportunidade, combater discriminação em várias áreas. Ok, o Estatuto. E a outra? A outra é uma lei específica aqui de São Paulo, a 14.187, também de 2010. Ela é interessante porque prevê punição administrativa, tipo multa, para atos de racismo. Mostra que tem esforços em vários níveis, no currículo, nos direitos e na punição. Entendi. É um conjunto de ferramentas legais. E para a gente ter uma ideia da urgência disso tudo, o documento traz um retrato do racismo no Brasil com dados, assim, bem fortes. A questão da renda, por exemplo. Nossa, esse dado é gritante. A população branca ganhando, em média, quase 74% a mais que a negra. R$ 2.796 contra R$ 1.608, na média, que eles citam. É uma diferença enorme. É absurdo. E na educação, os números também assustam. Também. Dados da PNAD contínua de 2020, aquela pesquisa grande do IBGE, sabe? Mostram que mais de 70%, tipo 71,7% dos jovens de 14 a 29 anos que não terminaram a educação básica são pretos ou pardos. Mais de 70%. É muita gente fora da escola. Milhões de jovens fora da trajetória que deveriam estar. E a maioria desse grupo racial específico. Isso não é por acaso, né? É reflexo daquela estrutura que a gente falou. E a violência, outro ponto crítico que o material aborda. O Atlas da Violência de 2018, citado lá, dizia que o risco de um jovem negro ser assassinado era 2,7 vezes maior que o de um jovem branco. Triste demais. E essa desigualdade aparece em tudo. Desemprego, quem está na prisão, mortalidade infantil. Fica muito claro que existe um padrão de desvantagem que é sistema, é estrutural. Uma coisa interessante também é a percepção, né? O documento cita uma pesquisa do Poder Data. Ah, sim. Que 81% dos brasileiros dizem que existe preconceito contra negros por causa da cor. Exato. Ainda tem uns 13% que dizem que não existe, mas a grande maioria reconhece o problema. A questão é como isso vira ação, né? Essa é a grande questão. E para ajudar nisso, o documento tenta deixar bem claro o que é racismo. Não só um preconceito na cabeça, mas uma prática mesmo. Pode ser verbal ou não, que inferioriza alguém pela raça, pela etnia e que tem raiz lá na história, na escravidão. E para não ficar abstrato, eles listam exemplos bem concretos de atos racistas. Sim, exemplos que, infelizmente, a gente sabe que acontecem. Coisas como barrar a entrada em loja, restaurante, ou até no elevador social de um prédio. Impedir de usar ônibus, recusar matrícula em escola. Inacreditável que isso ainda ocorra. Pois é. E no trabalho também. Dificultar acesso a cargo público, a emprego, oferecer salário menor ou condição pior só pela cor da pele. Até impedir casamento, convivência social, é muito invasivo. E claro, a ofensa direta, né, o xingamento que usa raça para humilhar, tipo negro safado, como o documento exemplifica. O que essa lista toda mostra é justamente essa natureza do racismo. Ele está na estrutura, no dia a dia. Não são só casos isolados, são barreiras, humilhações que se repetem. Moldam a vida das pessoas, né? E essa estrutura se infiltra até na nossa língua. No jeito de falar. O material dedica uma parte para isso, né? É verdade. Quais exemplos o material traz? Olha, tem vários bons para a gente refletir. Pega denegrir. Se você for ver, significa tornar negro. Mas a gente usa como sinônimo de difamar, de manchar a imagem de alguém. A sugestão é simples, usa difamar. Faz sentido, tira essa associação negativa com o negro. Exato. Outra muito comum, a coisa tá preta. Liga o preto a algo ruim, difícil. Por que não dizer só, a coisa tá difícil? Simples, né? E aquela do cor de pele? Para lápis de cor, maquiagem, essa é clássica. Quase sempre é um bege, um rosa claro. Ignora totalmente a diversidade de tons de pele que existe. O certo é ser específico. Lápis rosa claro, base bege escura, sei lá. Tem outras que carregam estereótipos pesados, né? Tipo, serviço de preto. Essa é terrível. Associa o trabalho de uma pessoa negra a algo mal feito, de má qualidade. Absurdo.
A sugestão é óbvia. Corta isso. Fala trabalho mal feito, trabalho errado. O mesmo vale para quando falam do cabelo afro de forma pejorativa. Cabelo ruim, bombril. Nossa, bombril é horrível. Muito. O certo, o respeitoso é falar cabelo crespo, cabelo afro, valorizar, né? Tem um termo que muita gente usa sem saber a origem, criado mudo. O documento explica isso. Explica! E é pesado, vem da época da escravidão, se referia aos escravizados que ficavam parados mudos ao lado dos senhores, segurando coisas. Quando você sabe disso, Não dá mais pra usar. de jeito nenhum, o certo é mesa de cabeceira. Simples. Que mais? A lista é grande. Tem humor negro, que associa o negro a humor ácido, mórbido. Melhor falar humor ácido. Mercado negro, que liga o negro à ilegalidade. Use mercado clandestino. Tem até ter o pé na cozinha. Essa eu já ouvi. Origem racista e classista total, remetendo às mulheres escravizadas na Casa Grande. Para essa recomendação do documento é não use, simplesmente não use. E por último eles falam do moreno ao morena, né? Como eufemismo para negro ou preto. Isso. Muita gente usa achando que está sendo mais educado, com medo de ofender. Mas o material argumenta que isso pode ser um jeito de apagar a negritude da pessoa, sabe? Como se fosse algo a ser suavizado. Entendi. Como se negro fosse ruim. Exato. Então a orientação é: chama pelo nome e, se precisar descrever a raça por algum motivo, pergunta para a pessoa como ela prefere ser identificada. Ou use negro, preto, que são os termos corretos e reivindicados pelo movimento negro. O ponto principal de tudo isso, então, é essa conexão entre a palavra, a história dela e o estereótipo que ela carrega. O documento faz questão de explicar o porquê de cada termo ser problemático. Não são palavras neutras, sabe? Elas ajudam a manter uma visão de mundo racista. Então, escolher as palavras com cuidado já é uma atitude antirracista. É um ato antirracista. Como diz a Aretha Franklin, citada lá, todos requeremos e queremos respeito. É o nosso direito humano básico. E a linguagem é um lugar onde esse respeito aparece ou é negado. Falamos muito do problema, da lei, dos dados, da linguagem, mas e as ações? O que dá para fazer na prática? O documento destaca uma iniciativa de São Bernardo, né? Sim, eles mencionam com orgulho que São Bernardo foi a primeira cidade da região metropolitana de São Paulo a entrar no projeto Cidades Antirracistas. É uma iniciativa do Ministério Público. Legal. Cidades antirracistas? E para mostrar que não é só um título, o material lista um monte de projeto bacana que já rola nas escolas da cidade. Eu vi essa lista. É bem inspiradora mesmo. Tem projeto com dança de coco, discussão de diversidade desde os pequenos até o EJA. Isso, educação de jovens e adultos. Tem projeto em creche parceira, atravessando fronteiras, até um dicionário de palavras africanas feito numa escola. Mostra que a coisa está acontecendo no chão da escola, né? Com certeza. E o documento lembra que tem material de apoio na rede, né? Livros do PNLD, currículo em ação, o currículo paulista que está ligado na BNCC. Exato. E além dessas coisas locais, o material traz um compilado de sugestões mais gerais, sabe? Pra gente, pra sociedade. São baseadas em dicas da UNICEF e outras fontes. São muitas, mas dá para agrupar as ideias principais. Vamos tentar. Quais seriam os eixos dessas ações, para ficar mais claro? Olha, um eixo grande é o da educação e autoconsciência. Tipo, ir atrás de informação sobre o racismo, entender como ele funciona, a história dele, reconhecer os privilégios que ser branco traz na nossa sociedade. Um ponto importante esse do privilégio. Fundamental. E também fazer um esforço para enxergar e valorizar as pessoas negras e suas contribuições ao nosso redor. E isso inclui olhar para dentro, sabe? Reconhecer o racismo que a gente mesmo aprendeu, internalizou e se comprometer a mudar. Ok, começar por si mesmo faz sentido. E depois? Depois vem a ação e a intervenção, sabe? Agir nos lugares que a gente frequenta, trabalho, estudo, família, amigos. Ter uma postura antirracista clara, educar as crianças desde cedo para o respeito à diferença. Não ficar quieto, então. De jeito nenhum. Não se calar diante de piada, de expressão, de atitude racista.
mostrar que aquilo não é aceitável, apoiar quem sofre a discriminação e, muito importante, denunciar, usar os canais que existem para denunciar racismo. Certo. Educação, ação. E tem algo mais sistêmico? Tem sim. O eixo da mudança sistêmica e apoio institucional, que é apoiar políticas afirmativas na educação, por exemplo, promover a convivência real com a diversidade racial e étnica, valorizar quem tem comportamento respeitoso e cobrar. Cobrar o quê? Cobrar das instituições, públicas e privadas, que elas tenham e apliquem políticas antirracistas de verdade. E isso inclui apoiar as escolas nesse desafio de ensinar história e cultura afro-brasileira e indígena e de combater o racismo lá dentro. É uma lista e tanto, mas dá caminhos bem concretos, né? Em vários níveis. Com certeza. E o espírito por trás disso tudo está numa frase do próprio documento que eu achei ótima. Conhecer e ser empático. Um caminho antirracista. Conhecimento e empatia são as bússolas para essa jornada. Perfeito. Então, resumindo nossa conversa, a partir desse material de São Bernardo, A gente viu o racismo como problema estrutural aqui no Brasil, o papel-chave da educação e da Lei 10.639, o impacto da linguagem no nosso dia a dia, às vezes invisível, e essa série de ações necessárias, né? Tanto da gente individualmente quanto da sociedade, do coletivo. Ações inspiradas aí no documento e nas dicas da Unicef. E para fechar, acho que vale a pena pensar numa citação do Nelson Mandela, que está no final do documento também. Ele diz: "Ninguém nasce odiando o outro pela cor de sua pele ou por sua origem ou sua religião. Para odiar, as pessoas precisam aprender. E se elas aprendem a odiar, podem ser ensinadas a amar." Exatamente. Isso conversa direto com a mensagem principal do material sobre o poder da educação. Se o ódio, o preconceito são aprendidos, o respeito, a empatia, o amor também podem e devem ser ensinados, cultivados. É uma mensagem de esperança, né? E o próprio documento meio que nos empurra para continuar. Diz lá: há muitos materiais, pesquise você também sobre isso. É um convite para essa conversa não parar aqui. Exato. Para a busca por conhecimento ser contínuo. A luta antirracista é longa, exige esforço contínuo, não tem solução mágica. Mas essa esperança na mudança, que vem da educação, da ação consciente, parece ser o motor disso tudo, né? É o que nos move, com certeza.